Vamos lá, meus queridos. Mais uma retomada de conteúdos. Vamos dar uma olhada nas coisas importantes que a gente precisa lembrar para nossa PE, né? Sei que vocês já estão se preparando aí há algum tempo, mas é sempre bom dar uma retomada em tudo isso. Bora lá juntos, então? A primeira coisa aí, na nossa frente 1, falar de probabilidade. Lembra que o princípio de falar de probabilidade é determinar o que a gente tem de espaço amostral, total de coisas possíveis, e além disso determinar quantas coisas são favoráveis, para aí sim a gente faça o cálculo dessa probabilidade. Tudo bem? Acompanhe a ideia. Uma caixa contém, caixa de banco, ou uma caixa de qualquer coisa, contém cédulas de R$5, uma de R$20 e duas de R$50 de modelos diferentes. Então tá lá uma caixinha, em vez de ele falar daqueles exercícios de bola, como a gente fez em sala de aula, ou de dados, ele está falando de notas. Pode ser um cartão, qualquer coisa, tá bom? Tanto faz. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa. Anota-se o seu valor, devolve-se a cédula à caixa, isso é importante, porque aí quando eu volto, continua tendo a mesma quantidade de células, e em seguida repete o procedimento anterior. Então nota lá que são uma de R$5, uma de 20, duas de 50. Uma de 5, 20, duas de 50. Eu faço 2 sorteios, na verdade, né? Com reposição. Então o que a gente quer saber é isso. Devolve essa nota, continua tendo a mesma quantidade, sorteia de novo, são 2 sorteios. A minha dúvida é, quando eu vou fazer esses sorteios, a primeira nota que eu sorteei é 5 e a segunda nota também é 5, e a soma desses dois sorteios, desses dois valores dá 10, bem parecido com o que a gente fazia com os dados, né? Ou, no primeiro sorteio foi um 5, no segundo sorteio uma nota de 20, eu tenho R$25 no total na soma desses dois sorteios. Ou foi 5,50 e a soma dá 55, ou 5,50 de novo e a soma dá 55. E a gente precisa montar um espaço amostral para todos os outros sorteios possíveis, como por exemplo, sortear a primeira sorteio ser 50 e o outro também ser 50. E a soma desses valores serem R$100. E olhando para esses 16 sorteios possíveis, avaliar quantos não são favoráveis ao que ele pede. O que ele pede é que a soma dos valores anotados seja pelo menos igual a 55, não igual a 55. Alguns poderiam falar, Chico, 4 no total de 16, só que não, pelo menos, né? Então, desse espaço amostral, o total de possibilidades possíveis, essas 16, 4 são favoráveis, 4 são aquilo que a gente quer, não. Eu preciso contar quantas são maiores do que 55 ou 55. Essas duas pelo menos 55, essas maior do que 55 e todas essas outras que eu circulei aí, a soma dos valores é pelo menos R$55. Né? Então a gente tem 12 sorteios possíveis, num total de 16, simplificando 3/4. Tudo bem? Lembrei a probabilidade que eu quero um total de coisas possíveis. Mais um exemplo aí com notas. Um caixa eletrônico de certo banco dispõe apenas de cédulas de 20 e 50 reais. No caso de um saque de 400 reais. Na questão anterior, a gente tinha diferentes somas, dando diferentes valores. 55, 100, 70 reais. Aqui não. Ele quer um valor fixo de soma. A soma das notas que eu vou entregar, o caixa eletrônico vai entregar, tem que dar 400 reais. E ele fala qual é a probabilidade do número de cédulas entregues ser ímpar. É isso que ele quer saber. Bom, vamos pensar nas maneiras diferentes de fazer esse pagamento de 400 reais. A primeira, mais simples, é pensar em, por exemplo, 20 notas de 20 reais, que já dão os 400, e aí eu não dou nenhuma nota de 50, e no total 20 notas. Só que a partir daí eu vou pensar no seguinte, vou começar pelos 50. Por quê? Porque se eu fizer o pagamento com uma única nota de 50 reais, eu não consigo entregar notas de 20 numa quantidade certa, uma quantidade inteira. Por quê? Se são 50 reais, sobram 350. Eu não consigo fazer um pagamento de 350 somente utilizando notas de 20.
Então, para que eu chegue nos 400 exato, eu preciso de pelo menos 2 notas de R$50, formando 100. E aí sim, o restante dessas notas para formar os 300 em notas de R$20. E no total, 15 mais 2, 17 notas. Se forem 4 notas de 50, R$200, eu preciso inteirar os outros 200 para formar 400, 14 notas. Se forem 6 notas de R$50, R$300. Para inteirar os outros 400, faltam 100, 5 notas de 20, 11 notas no total, ou 8 notas de R$50, nenhuma nota de 20, 8 notas no total. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 maneiras diferentes de fazer esse pagamento. E dessas 5, total nosso espaço amostral, quantas que entregam quantidade de cédulas de notas ímpar? Só 2, a de 11 e a de 17. Então, dessas 5 possíveis, 2 não são favoráveis, atinge o que ele está pedindo para a gente, quantidade de notas ímpar, por isso escrever que a probabilidade é 2/5. Muito bem? Vamos lá para mais uma. De uma urna que contém bolas numeradas de 1 a 100, será retirada uma bola. Bom, nosso espaço amostral é 100, são 100 bolas distintas. Sabendo-se que qualquer uma das bolas tem a mesma chance de ser retirada, qual é a probabilidade de se retirar uma bola cujo número é um quadrado perfeito ou um cubo perfeito? Primeiro, quantas desses números, dessas bolas numeradas, são quadrados perfeitos? Quadrado perfeito é aquele número que é proveniente de um número ao quadrado. Como, por exemplo, 1, que é 1 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 quadrado, 5 quadrado, 6 quadrado, 7 quadrado, 8 quadrado, 9 quadrado, 10 quadrado. São 10 quadrados perfeitos. Além disso, ele fala do cubo perfeito, que é o mesmo princípio. Os números que é elevado ao cubo. E nesse caso, a gente tem 1, 16, 27 e 64. E seriam 4. Porém, o 1 eu já contei aqui em cima, e o 64 também. Ele já faz parte dos quadrados perfeitos. Então, na verdade, a gente tem esses 10, esses 2 que também são cubos perfeitos. O 16 também, um cubo perfeito. O 27 só que sobra pra gente. E aí a gente tem aí 16, o 8 e o 27, que são esses caras aí diferentes, os 10 de cima, mais esses dois, o 8 e o 27, e portanto um total de 12 números que são quadrados perfeitos ou cubos perfeitos. Também a gente sempre fala isso. Enquanto tem esse ou, e a gente tem que somar essas quantidades distintas, lembrar e ver se tem alguém com essa repetição. Então, no total, 12 de coisas que são satisfatórias, favoráveis, e essas 12 no total de 100, 12%, 12 sobre 100, ou 0,12, como ele apresentou aí nas alternativas. Muito bem? Bora para mais uma? A probabilidade de ter um filho de olhos azuis é igual a 1/3. Isso aqui vale para qualquer coisa que seja classificado dessa maneira binomial. Ser ou não ser. Ou é uma coisa ou não é aquela coisa. Então, aqueles exercícios de chove, não chove, ganha ou não ganha, a gente resume sempre a 2 possibilidades. Né? Aqui no caso é de olhos azuis igual a 1/3. Se 1/3 é a probabilidade de ter olhos azuis, o restante, 2/3, é a probabilidade de não ter olhos azuis. Aí ele fala que o casal pretende ter 4 filhos. Qual é a probabilidade de que no máximo tenham 2 filhos de olhos azuis? Antes de mais nada, vamos lembrar da nossa lei binomial. A probabilidade de uma coisa acontecer é a combinação das possíveis, onde n é o nosso total de coisas, no caso 4 filhos, k é a minha escolha, como por exemplo ter 2 filhos de olhos azuis, essa é a probabilidade do evento que eu quero que aconteça,
elevado a quantas vezes isso acontece. Se eu estou falando 2 filhos de olhos azuis, 1/3 vezes 1/3, 1/3 ao quadrado. E aqui vai o restante. Lembra que a gente falou que a probabilidade de não, esse traço indica esse não ter olhos azuis é 2/3 elevado à quantidade restante. Por isso essa subtração. Os outros 2 filhos não terem olhos azuis, 2/3 vezes 2/3 ou 2/3 ao quadrado. E aqui essa combinação indica as maneiras diferentes de ser esses filhos, porque afinal de contas é azul, azul, não azul, não azul, ou azul, não azul, azul, não azul. De quantas maneiras diferentes eu consigo combinar esses caras e formar esses 4 filhos de maneiras diferentes. Só que tem um detalhe aqui. Ele não falou que ele tenha 2 olhos azuis exatamente. E que os 2 primeiros sejam de olhos azuis. Que é o que um monte de gente poderia pensar. Tem que lembrar que tem um outro detalhe. Dos 4 filhos, no máximo, 2 olhos azuis. Pode ser que eu tenha nenhum filho de olho azul. Isso satisfaz, porque é no máximo 2. Não ter nenhum filho de olho azul satisfaz a condição. Dos 4, total, nenhum de olho azul. Probabilidade de azul elevada a nenhum, 0. Ou seja, os 4 não vão ter olhos azuis, 2/3 elevado a 4. Ou probabilidade de ter um filho de olho azul, dos 4, 1 de olho azul, 1/3 elevado a 1, 2/3 elevado a 3. Probabilidade de 2 filhos de olhos azuis, dos 4, 2 olhos azuis, 1/3 elevado a 2, 2/3 elevado a 2 e parei, porque é no máximo. 3 filhos de olhos azuis não podem, nem 4. Calculando cada um, combinação 4, 0, 4 menos 0, fatorial, por isso fatorial. 1/3 elevado a 0, 2/3 elevado a 4. Probabilidade de não ter nenhum filho de olho azul, de ter um filho de olho azul ou 2 filhos de olhos azuis. Como são probabilidades distintas, eu preciso somar essas 3 para achar o total de probabilidades que eu tenho. Tá bem? Vamos mudar de assunto? Calcule o volume de um cone circular reto de geratriz 13 centímetros, sabendo que o raio da base é 5. Então está aqui o nosso cone, reto porque a altura forma 90 graus com o centro da sua base. E não se esqueça de quem é a geratriz. Geratriz é essa que gera o traçado, o desenho do nosso cone. Essa linha inclinada aqui. Essa é a nossa geratriz ou apótema lateral. Tudo bem? Note que a geratriz, a altura e o raio desenham um triângulo retângulo. Justamente para a gente poder usar o nosso amigo pitch e determinar esse H, a altura do nosso cone. Afinal de contas, a gente vai ter aqui o nosso H ao quadrado mais 5 ao quadrado igual G ao quadrado. H quadrado mais 5 quadrado, 13 quadrado. E a gente descobre que o nosso H vale 12. Descoberto o nosso H, vamos olhar lá para a base desse cara, que é justamente o que ele quer que a gente ache, né? Porque indiretamente ele quer isso. Ó, a área dessa circunferência que está na base, a área da base do cone, de raio 5. Então eu quero a área de uma circunferência de raio 5. A área da circunferência, não confunda com o comprimento. Se ele falasse do perímetro, guarda isso. Perímetro ou comprimento da base, aí você usar o 2πr. Como é a área da base, πr quadrado. Substituímos nosso r por 5. Tá a área da base, 25π. Chico, mas para que ver isso? Está pedindo isso? Sim, mas está pedindo o volume. O volume do cone é 1/3 área da base vezes a altura. Precisaria da área da base, precisaria da altura para determinar o volume desse cone. Substituindo o 25π e o 12, achamos que o volume do nosso cone 100π centímetros cúbicos. Esse aqui é para apresentar a ideia do sólido. Lembrar que o cone, na verdade, também pode ser chamado cone de revolução.
porque ele revoluciona, ele gira uma figura. Um sólido geométrico pode ser obtido a partir da rotação de um polígono em torno de um dos seus lados. Ele é chamado sólido de revolução. Supondo R e H positivos e R diferente de H, pode-se afirmar que um cone circular reto, cuja altura mede H e o raio da base mede R, pode ser gerado a partir do quê? De um triângulo qualquer. Como a gente quer um cone circular reto, a altura tem que formar 90 graus com a base. Então não pode ser um triângulo qualquer. Então, na verdade, aqui eu já elimino a AC e a E. Minha dúvida está entre B e D, porque eu já sei que eu preciso de um triângulo retângulo. E é justamente isso que a gente faz. A gente pega o triângulo retângulo e gira em torno de um desses seus catetos. Seja em torno do cateto grande ou do pequeno. Se em torno desse grande, isso vira altura, e o cateto pequeno, raio. Por isso que ele determina essas duas coisas. E quando a gente faz esse giro, a gente revoluciona esse triângulo retângulo em torno do cateto H. Isso torna-se a altura do nosso cone, o R, o raio da base, e só para lembrar quem está na nossa giratriz. E por isso não girar em torno da hipotenusa. Se a gente girasse em torno da hipotenusa, ia girar um cara bicudo, estranho, né? Que ainda seria um cone, mas na verdade 2 cones de evolução juntos. Não era isso que a gente queria um único sólido. Tudo bem? Lembramos aí dos elementos do nosso cone. Mais um, vamos lá para esferas? Uma esfera de 5 centímetros de raio é interceptada por um plano alfa, distante 3 centímetros do seu centro. Presta atenção. A gente cortou a nossa circunferência. A nossa circunferência, do centro da circunferência até a borda, mede 5, mas não só deitado, não só em pé. Do centro a qualquer borda, mede 5. Desenha ela aqui de fianco. Para quê? Para justamente coincidir com esse corte que a gente fez. Esse corte na esfera gera uma circunferência. Essa circunferência, esse círculo, justamente é o que ele chama de secção. Se ele está falando da área da secção, nosso círculo. E ele falou que corta 3 centímetros do centro. Então tá aqui, ó. Isso aqui mede 3, isso aqui mede 5. Adivinha? O que a gente vai fazer? Tacar-lhe um Pitágoras. Quando a gente manda um Pitágoras aqui, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, R ao quadrado, a gente descobre justamente aquele R'inho, o raio daquela circunferência pequena que se formou. R'ão é o raio da nossa esfera. R'inho, o raio da circunferência. Como ele quer a área dessa secção, vamos calcular a área daquele círculo. A área dessa secção, πr quadrado, substituindo o valor do nosso raio, está aí, a área da secção, 16π centímetros quadrados. Simples demais, né? Ainda em geometria espacial, vamos falar do tronco. Preciso da sua atenção um pouquinho. Você vai precisar um pouquinho de seus poderes mnemônicos, de memória aqui, para isso aqui. No começo a gente vai mais tranquilo. As arestas à base de um tronco de pirâmide. Peguei uma pirâmide, cortei a pontinha da pirâmide, tirei essa piramidezinha que formou, o que sobrou é para quem eu vou olhar, para esse tronco de pirâmide. Regular quadrangular. Cada um desses quadrados, aliás, cada uma dessas faces quadriláteras é regular, ou seja, é um quadrado. E o apótema mede 16. Lembra que tanto faz chamar de apótema lateral, geratriz. É a mesma coisa. Então, esse é o desenho do nosso tronco. Quadrado de lado 16, quadrado de lado 6, geratriz mede 13. Apótema mede 13, sim. Apótema ou geratriz é sinônimo, não esquece disso. Área lateral do tronco. A área lateral desse cara é esse trapézio que formou aqui. E por isso que ele vem dando esse apótema, essa geratriz. Porque quando eu olho para a lateral desse cara, essa figura plana, esse trapézio, que a área do trapézio é base maior, base menor, vezes a altura sobre 2, e eu nem chamei de H aqui, para você não confundir com a altura do tronco.
gente está falando da altura do trapézio que está na lateral, que quando eu olho para o tronco, deixa de ser a altura do trapézio e passa a ser nomeado como apótema ou giratriz. Não esquece, qualquer uma das três coisas serve. Apótema lateral, giratriz, a altura da face lateral, seja ela um triângulo numa pirâmide, ou seja ela um trapézio num tronco de pirâmide. Substituindo as medidas das bases e dessa geratriz desse apótema, achamos a área de um trapézio. But são 4 trapézios. Quando eu falo em área lateral, não é área da face lateral. A área lateral é a soma de todas as faces laterais, ou seja, 4 trapézios, 4 vezes 143, 572 metros quadrados de área lateral. Prossigamos, porque ele continua no mesmo exercício, teoricamente. A área total do tronco. A gente precisa olhar para cada uma dessas bases. Um quadradinho de lado 6, área da base pequena, chamei de ABzinho. Quadradão de lado 16, área da base grande, chamei de ABzão. E a área lateral que a gente tinha acabado de encontrar. E como ele pediu a área total, é a soma dessas aí todas. A soma da área lateral, mais a área da base grande, mais a área da base pequena. Isso tudo somado, a área total do nosso tronco. Mas não acabou ainda. As arestas das bases de um tronco, agora ele quer a altura desse tronco. Por isso que lá anteriormente não tinha chamado aquele apótema de H, para não ter perigo de você confundir com isso. O que a gente quer? Olhar para o meio dessa figura. Se olhar esse tronco de frente, aquele trapézio que a gente tinha desenhado, e olhar ali de frente, a gente tem essa figura. Lá em cima, 16, e eu estou olhando para metade, esse figurinha aqui, 3. Aqui embaixo dos 16 eu estou olhando para metade, 8. Sei que essa geratriz, esse cara inclinado mede 3. Qual é a altura? Agora sim, vou deixar escrito H do nosso tronco. Só que olha esse triângulozinho que formou aqui. Se lá em cima é 3 e embaixo é 3, dos 8 sobraram 5. 5, 13 e H. E de novo, não é? 13, 5 ao quadrado, H quadrado. Nosso H vale 12. Já descobrimos a altura, não é isso que a gente quer. A gente quer o volume. Agora que eu sei área da base pequena, área da base grande, altura, é aqui que eu preciso do seu poder mnemônico. Preciso que você memorize isso aqui para a sua prova. 1/3 da altura, como todo pirâmide, cone, 1/3 do total. Área da base grande, área da base pequena, raiz quadrada, área da base grande, vezes área da base pequena. E aí é só vir substituir aqueles valores que a gente encontrou. Substituindo os valores, a gente encontra o volume do nosso tronco. Tudo bem? Parte de geometria espacial foi. Vamos olhar lá para a geometria analítica na frente 3. Determinar a posição da reta em relação à circunferência de equação. Então ele deu aí a equação da circunferência, centro 3 e 4, raio 4. E fala, Chico, essa reta, em relação à circunferência, ela está fora da circunferência, ela encosta em um ponto dessa circunferência, ou ela corta a sua circunferência em 2 pontos distintos? Essa é a minha dúvida. Isso é falar da posição de uma reta em relação a uma circunferência. Bom, o que a gente quer é saber, a reta encontra a circunferência? Se ela encontra, ela tem o mesmo y e o mesmo x que a nossa circunferência. Partindo desse princípio, como eu sei que o meu y da reta é x mais 3, então por isso que você precisa ter sua reta na forma reduzida, seu y sozinho para você poder trocar aqui. Se isso aqui tivesse tudo na esquerda na forma geral, primeiro eu precisava deixar na forma reduzida para depois vir trocar. E, como a gente quer esse encontro, o mesmo valor, só substituir. Troquei o meu y por x mais 3.
x mais 3 menos 4, x menos 1. Desenvolvendo esses quadrados, sei que você não erra mais isso. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. A gente cai numa equação de segundo grau, que dá para simplificar por 2. E resolvendo essa equação de segundo grau, na verdade nem precisa resolver, porque quando você vai calcular o delta dessa equação de segundo grau, você encontra que seu delta é 4. E se o seu delta é 4, você tem duas raízes reais, justamente porque você tem 2 pontos cortando a sua circunferência. Ou seja, se eu faço isso, meu delta menor que 0, não tem raiz. É uma reta externa à circunferência. Se eu faço isso, meu delta igual a 0, eu acho uma solução. Esse valor é a coordenada x. E aí eu troco lá e acho meu y para achar o 1 ponto da minha reta tangente. E no nosso caso, como o nosso delta é maior que 0, são duas soluções. Justamente esses dois valores que a gente vai encontrar é cada uma das coordenadas x de cada um desses pontos. Se por acaso estivesse pedindo cada um desses pontos, pega cada um dos x, troca aqui, acha cada y respectivo, cada um desse ponto que a gente tem. Muito bem? Nesse caso, é uma reta secante, porque secciona, corta a sua circunferência em 2 pontos distintos. Finalmente, para a gente terminar, vamos falar de elipse. Sim, e que é muito simples, né? É bem parecida com a equação da circunferência. Centro, a única coisa que muda para uma circunferência é o raio, que não é um valor igual. Vamos falar assim que são 2 raios que a gente tem. Um raio no eixo x, um raio no eixo y. E é para essas medidas que a gente quer olhar. O centro da nossa circunferência de coordenada menos 5 e 7. O eixo menor mede 6, sim. Do menos 2 ao menos 8 mede 6. Comprimento. E o nosso A vale 3. O eixo maior vai do 3 até o 11, mede 8. E o nosso B vale 4. E lembrando da equação da elipse, x menos x do centro, dividido por A quadrado. Lembra que o A embaixo do x, porque é a medida do eixo x. Y menos y do centro sobre B. B é a medida do eixo y, por isso vai embaixo do eixo y. Resolvido tudo isso aqui, vamos trocar os nossos valores. X do centro, y do centro. Cuidado aqui com esse x do centro negativo. Ele queria ver se você ia prestar atenção justamente nesse joguinho de sinal, para aí sim encontrar a equação da nossa elipse e assinalar a alternativa correta. Muito bem. Meninos e meninas, não se esqueçam. Interessa onde você está, faça o seu melhor. Use o que você tem hoje, tá bom? Foi um prazer acompanhar vocês durante esse ano. Espero reencontrá-los lá no terceiro ano que vem. Abraço, beijo para todos. Boas férias, bom descanso. E deixam boas férias aí no comentário. Beijão, fiquem com Deus.